A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sou a Eliane, uma das professoras da Escola Bíblica Dominical, da Sala do Maternal da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Amanda. Estou hoje aqui para mais uma aula do nosso trimestre. E a nossa aula de hoje é a aula de número 4. Mas antes da gente começar a falar sobre a nossa aula, vamos fazer uma oração? Então junte as mãos, feche os olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Papai do céu, nós te agradecemos, Papai do céu, por mais um dia com vida, com saúde. Abençoa nossa aula, abre a nossa mente, nosso coração, para aprendermos cada vez mais e mais a sua palavra. Continua conosco, Papai do céu, com cada um que está nos acompanhando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e a nossa lição de hoje é a lição de número 4, como eu já falei, e está escrito na Bíblia. Está escrito lá em Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao 25. E o tema da história é a história de um menino muito forte. Vamos lá conhecer essa história então? O nome desse menino é Sansão. Sansão é um menino muito especial. Antes mesmo de nascer, o Papai do Céu disse aos seus pais que ele faria um trabalho muito especial. Qual será esse trabalho que ele faria em criança? Ele lutaria contra os inimigos filisteus e os derrotaria. Sabe quem eram esses inimigos filisteus? Esses inimigos filisteus são um povo muito malvado que fazia muito mal ao povo de Deus. Eles roubavam o trigo, o azeite, as vacas, as ovelhas. Os israelitas deixavam eles sem nada, criança. Muitas vezes eles não tinham nada para comer. Por isso, o Papai do Céu falou que ia preparar para eles alguém que pudesse livrar eles desses maldosos filisteus. Sansão, ele foi um milagre do Papai do Céu, porque a mamãe de Sansão não podia ter filho, mas o Papai do Céu falou para ela que ia dar um filho para ela. E essa criança ia ser muito especial. Ele ia ser narizeu, que quer dizer que é consagrado a Deus desde o nascimento. Mas para isso acontecer, Sansão deveria se manter puro, seguir as ordens do Papai do Céu. Sabe o que é se manter puro? Manter-se puro é seguir as ordens do Papai do Céu, obedecer os seus mandamentos. Então, e vocês sabem falar o que pode deixar a pessoa impura? Coisas que são pecados, que não agradam o Papai do Céu. Vocês sabem falar o que é pecado? Isso mesmo, brigar, falar palavras feias e muitas outras coisas, né? Isso tudo, criança, é pecado e não agrada o Papai do Céu. Então, para Sansão receber a força que o Papai do Céu falou que ia dar para ele poder vencer os inimigos filisteus, ele deveria se manter puro, longe do pecado e seguir algumas ordens a mais que o Papai do Céu ordenou que ele seguisse. Uma delas era não cortar o seu cabelo, deixar o seu cabelo crescer. E Sansão, criança, ele seguiu obedecendo as ordens do Papai do Céu. Como ele era uma pessoa obediente, estava sempre seguindo as ordens do Papai do Céu, o Papai do Céu era com ele e sempre dava muita força para ele. Um dia, Sansão, ele estava passeando no bosque e de repente, sabe que apareceu? Um leão. Quem sabe imitar os rugidos de um leão? Isso mesmo, que assustador, né? Mas Sansão, ele não teve medo. Sabe o que Sansão fez? Pegou aquele leão, criança, com a força que o Papai do Céu deu para ele, ele derrotou aquele leão. Papai do Céu deu força para ele e ele venceu aquele grande leão. Uma outra vez, Sansão estava em uma cidade. De repente, os filisteus ficou sabendo que Sansão estava lá. E os filisteus, criança, cercaram a cidade. Aí falou assim: quando Sansão sair dessa cidade, nós vamos pegar Sansão e vamos prender ele. Mas Sansão ficou sabendo e com a força que o Papai do Céu deu para ele, Sansão levantou bem no meio da noite, foi bem lá devagarzinho. Naquela cidade existia uma porta, um portão muito pesado de ferro. Sansão, então,
pegou aquele portão, arrancou, colocou nas costas e levou até um certo monte muito alto. No outro dia, quando os filisteus viram aquilo, ficaram admirados, né? Mas criança, enquanto Sansão obedecia às ordens do Papai do Céu, o Papai do Céu era com ele. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, Sansão deixou de obedecer às ordens do Papai do Céu, deixou de seguir os seus mandamentos e conheceu uma moça do povo filisteu, uma moça do povo inimigo. O nome dela era Dalila. E Sansão passou a gostar de Dalila. Mas Papai do Céu, criança, não se agradava daquilo. E Dalila, cada dia mais querendo descobrir qual é o segredo da sua força. E Sansão sempre inventava uma desculpa para ela. Mas teve um dia que Sansão pegou e contou a verdade para ela. Falou, olha, a minha força está no meu cabelo. Não exatamente no meu cabelo em si, mas em obedecer às ordens do Papai do Céu, que ele falou para mim não cortar o cabelo. E Dalila então, criança, uma certa noite que Sansão estava dormindo, Dalila foi lá e chamou alguns homens do povo malvado, alguns homens filisteus, e cortaram o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Depois, criança, eles começaram a gritar, Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo. Quando Sansão acordou, que viu seus cabelos cortados, os filisteus vieram até ele e o prenderam. Sansão estava sem força, já não podia fazer mais nada, criança. E Sansão foi preso, criança. Mas Sansão, criança, ele se arrependeu de ter desobedecido às ordens do Papai do Céu. Ele pediu perdão ao Papai do Céu e o Papai do Céu o perdoou. E uma certa noite, estavam todos festejando a prisão de Sansão. E os filisteus todos alegres comemorando, falando, prendemos o Sansão, agora o povo de Israel não tem ninguém para defender ele. Mas Sansão, criança, vendo aquela situação, ele mais uma vez pediu ao Papai do Céu, falou, Papai do Céu, perdoa os meus pecados, dai-me novamente a minha força para que eu possa de uma vez por toda vencer esses filisteus. Sansão, criança, estava em um lugar que tinha 2 colunas que sustentava aquela casa, aquele local onde ele estava. E ele pediu para as pessoas que estavam acompanhando que levasse ele até perto daquelas colunas para que ele pudesse descansar. E os homens acharam que ele realmente estava cansado e levou ele até lá. Mas chegando lá, o Papai do Céu deu força para ele. Sansão pegou a criança com a força que o Papai do Céu deu e empurrou aquelas colunas. E aquelas colunas caíram, criança. Aquele local veio abaixo. E Sansão, criança, venceu de uma vez por todas os filisteus. E assim como a palavra do Papai do Céu falou, Sansão venceu aquele povo filisteu. E o povo de Israel mais uma vez se viu livre. Que história linda, né, criança? Quando a gente obedece o Papai do Céu, tudo dá certo, né? E se algum dia acontecer, crianças, a gente desobedecer os mandamentos, as ordens do Papai do Céu, basta vocês orar com fé, pedir a Ele, porque vocês sabem que o sangue de Jesus, ele tem poder, crianças, de nos purificar de todo o pecado, de todo o mal. E assim podemos ter comunhão novamente com o Papai do Céu. E agora a gente vai ler um verso para guardar no coração que está escrito na Bíblia. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso 22. Fala assim, ó. Conserva-se puro. Vamos falar novamente? Conserva-se puro. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22. Muito bem. A palavra do Papai do Céu está nos dizendo o quê? Que devemos sempre ser puro. Como eu já falei, puro é seguir os mandamentos do Papai do Céu e não fazer coisas que não agradam a Ele, coisas que é pecado. Mas, se você fazer alguma coisa que não agrada o Papai do Céu, não se esqueça. Peça perdão ao Papai do Céu, Ele estará pronto a te perdoar e te ajudar. Muito bem. Agora estamos chegando ao final da aula de hoje. Domingo que vem tem mais e eu conto com a presença de todos vocês. E antes de terminar, vamos fazer uma oração de agradecimento? Então, junte as mãos, feche os olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, eu te agradeço por mais essa aula, onde aprendemos, Papai do Céu, que devemos nos manter puros, seguir os seus mandamentos, as suas ordens. Nos ajuda, Papai do Céu, que possamos ser fiel a Ti.
continua com cada um de nós. Abençoa o decorrer do nosso dia, da nossa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, criança. Espero vocês na próxima aula.